isso. Tá. Vou ler de novo o 119. Mas poderá também dizer-se: tudo corrobora e nada é contra que a mesa ainda lá esteja quando ninguém a vir. O que é que corrobora isso? Mas se alguém. Ainda, Tá, pode ir. desculpa, ainda é o mesmo esquema da indução lá, aquele do Sol Nascer Amanhã, do Hume, os caras retomam, né? É Sim, o porque eu mesmo, sempre encontro lá. Pode ser uma forma de eu tentar responder isso, né? né? O mesmo problema de eu dizer que o Sol vai nascer amanhã, mas o que... Mas ainda assim não responde o problema do SEI, né? Não fica claro, né? Não sei não. Mas ainda pode dizer, tudo corrobora e nada é contra eu dizer que amanhã o Sol vai nascer. Tá. Mas o que corrobora eu dizer que o Sol amanhã vai nascer? Né, daria para colocar essa pergunta assim, né? Sim. Nesse sentido, eu quero dizer que ó, Porque a resposta é porque eu sempre. Porque todas as manhãs eu sei porque que o não sol há, porque nasce. tudo corrobora e nada é contra, ele quer Isso. dizer. É porque a minha experiência me dá essa. E o sistema de E referências isso é não aquele ponto que ele encontra. já colocou antes, que é relativo Uhum, às experiências. Ele usa na expressão experiências herdadas. É sim, não só nesse uhum. sentido de herdados, mas no Sim, tudo aquilo que assumidas e é existente no dentro do jogo de teu linguagem. limite, né? Teu limite existencial, teu limite perceptual. Né? Uhum, tá, Mas se vamos alguém seguir. duvidasse disso, que a mesa está lá, né? Ainda que Uhum. ninguém a visse. Se alguém duvidasse disso, como se traduziria sua dúvida na prática? Claro, porque vai dizer Eu do acho que ele está que tu falando até tá do estado duvidando. mental de duvidar, não? Não? Não, eu acho que se disser assim, ó, eu duvido que lá na Lua tem uma cadeira, né? Como é que Sim, dizer? sim. Como é que eu vou traduzir essa minha dúvida aqui? Porque Duvidando de quê, né? Se isso. o cara duvida. É tipo dizer o Alguém nada não afirmaria que existe. tem uma cadeira lá, né? Sim, tá. Está afirmando. Eu colocar essa dúvida já é um problema porque eu estou pressupondo Sim, sim, a peguei o coisa ponto. ali, né? Sim. Quando afirma isso com uma coisa aparentemente óbvia, ou que não há justificação para defendê-la e tal. Quando tu coloca com uma certa ênfase, parece que tu já está respondendo a uma dúvida. Né? Uhum. Parece que já se colocou essa dúvida em algum lugar. Né? E nesse teu caso aí da. Como é que eu tenho. Como é que tu colocou? Eu duvido que haja uma Uma cadeira. cadeira lá. Uma Como se cadeira alguém na Lua. tivesse afirmado, cara, provavelmente há cadeiras na Lua. Né? Como se traduziria essa dúvida na prática? E não poderíamos nós deixá-lo duvidar pacificamente, já que não faz diferença nenhuma. Não faz nenhuma diferença essa afirmação. Se há Poderá, dúvidas. poderá Se há... alguém dizer. Isso é uma pergunta. Poderá alguém dizer: onde não há dúvida, também não há conhecimento. Poderia alguém dizer onde não há dúvida, também não há conhecimento. Aqui não está certo o que é Ele do está perguntando se conhecimento. poderia Que alguém dizer isso, né? Onde não há dúvida, também não há conhecimento. é que não tá aqui conhecimento não está definido que tipo é a relação de conhecimento ou uma posse de algo de, né? Uhum. Conhecimento como conhecer ou como possuir um objeto de conhecimento. Não está aqui, né? Fica ambíguo dizer. Em Não que tá sentido claro, ele não. quer dizer? Onde não há dúvida, também não há conhecimento. Onde não há dúvida, também não existe a relação de conhecer. Não preciso duvidar para ter uma relação de conhecer algo, né? Onde não há dúvida, também não há Eu acho posse que de aí o objetos de conhecimento. conhecimento é uma convicção sustentada por razões. Dentro do próprio debate epistemológico, né? Creio eu, porque tem elementos como dúvida, razões fundamentadas, né? Quando usa se discute com esses conceitos, eu suponho que ele, claro que não está claro, mas Não está claro porque ele não vem trabalhando com isso aí, né? Essa noção de a conhecimento palavra surge foi. aqui, né? Ele diz sei, eu sei que, Uhum. certeza, mas não são tipos de conhecimentos, isso. Né? Agora, não há conhecimento quando não há dúvida é uma coisa bem geral, né? Mas não está claro, para mim não está claro que tipo de conhecimento é o seu. Vou deixar assinalado aqui Sim, só para. poderá alguém dizer onde não há dúvida, também não há conhecimento.
Não está claro se ele está falando sobre conhecimento, aquele conhecimento do ensino-aprendizagem que é passado, por exemplo, numa escola, o conhecimento que eu adquiro, ou o conhecimento como conhecimento do mundo exterior, como relação de conhecimento. Relação epistêmica que se dá Sim, daquele que conhece. Mas a possibilidade, né? Poderá alguém dizer? Poderá alguém dizer, claro. claro. Não precisaremos de razões fundamentadas para Para duvidar. duvidar. Ah, razões fundamentadas para duvidar. Isso aqui pode ser com relação ao ceticismo, né? Sim. Parece ser. Ele tem referência com essa coisa anterior ali, né? Não faz nenhuma diferença o cara simplesmente duvidar, né? De que não tem uma cadeira lá. Na Sim, prática não sim, faz nenhuma sim. diferença. Aí ele questiona que não precisa, para ter sentido, né? Uma dúvida, não precisaria de razões fundamentadas para duvidar. Acho que não, né? Só que a dúvida, não tendo razões fundamentadas, ela não tem sentido. Sim, eu acho que é para ter um. Para ter sentido, né? Isso, para ter sentido. Para ter um valor, Até para. um porquê. Como é que vai se impor epistemicamente? Ter alguma razão fundamentada. É o ponto do ceticismo radical, né? Só que aí que tá, cara. Olha só, quando o cara coloca isso aí pro cético, não, só um pouquinho, cético. Tu não pode duvidar aqui porque tu precisa de razões para duvidar. Só que ele tá colocando em dúvida essas razões. Por exemplo, o ceticismo radical, ele questiona a própria fundamentação das coisas, né? Se eu digo pro cético, não, cético, pra tu duvidar do que eu tô falando, ou de que algo existe, tu tem que ter razões fundamentadas. Isso eu tô colocando um limite na posição do cético, que às vezes pode só querer, por exemplo, que se tenha. Não existe razão. Tem observações filosóficas aqui, uma imagem do Wittgenstein que ele fala, tipo, ele dá uma questionada interessante, assim como ele coloca, que então você quer razões para estar girando em uma bola solta no ar, tipo assim, não, só um pouquinho, né, que tu quer achar razões para tudo, mas tu aparentemente não tem razão nenhuma para tu estar girando numa bola enorme, Uhum, solta no ar, né, que lógica uhum. de uma coisa que vem a outra, né, tem isso aí em algum lugar, até vou catar depois. Mas eu quero dizer assim, se a gente for questionar, se for determinar para o cético que ele, para colocar algo em dúvida, ele precisa ter razões anteriores, eu já estou colocando uma limitação porque o cético pode dizer não tem fundamento nenhum. As coisas não possuem essa razão que vocês estão querendo dar. Por exemplo, se o cético quer assumir essa posição, eu sou um cético radical porque eu não acredito que as coisas tenham sentido, né? Que tenham que ter um sentido justificado, de justificação. Então eu, no meu ceticismo, não posso que tu queira que eu tenha razões, né? Sei, acho que dá pra. Não precisamos de razões fundamentais para duvidar. Acho que o cético pode dizer que não. Ainda que eu considere o contrassenso que é quando ele coloca a dúvida de tudo, até no sentido, bom, das Sim, palavras ali mesmo. quando ele impugna. É, exatamente, quando ele Mas impugna. razões fundamentadas para duvidar. É quando ele diz que assim, não é possível que tudo seja uma ilusão, qualquer coisa assim. Ou que qualquer coisa que tu afirme, né? Por exemplo, que tu tá agora fazendo um encontro virtual. Que Uhum, isso quando ele tenta colocar isso como uma possibilidade de erro, de engano, uhum. a questão é qual é o fundamento que ele tem para isso. Porque ele vai te pedir razões ou não. Senão a pergunta nem se, senão o problema nem se coloca, Não, eu entendo. né? Porque se ele vai te pedir razões, parece que ele tem que poder, parece que ele tem que poder assentar em razões. Sim, quando entra nesse campo, sim. Isso, exatamente. Aí eu que chamo de ceticismo local, né? Quando é com relação Uhum, a quando entra no debate assim de uhum, exigindo uma justificação, né? sim. Quando entra na possibilidade. É uma questão delicada pra caramba, né? Sim, sim, claro. Para onde quer que olhe, não encontro razão fundamentada para duvidar de quê? Não encontro razão fundamentada para duvidar de quê?
Vou dar um exemplo que me ocorreu, assim, que é não um exemplo, mas que eu acho que poderia dizer assim, o cético poderia dizer, que a razão para eu questionar, para eu duvidar, é a possibilidade em contrário, né? A possibilidade lógica poderia me dar um fundamento para duvidar. A possibilidade em contrário, por exemplo. Algo existe, Possibilidade o algo quê? não existe. Contrária? A possibilidade contrária, né? Por exemplo, se eu dizer, eu tenho uma afirmação, então eu posso colocar a possibilidade contrária dessa afirmação como possível. Tu caiu? Não. Não. Entende o que eu quero dizer? Digamos assim, ó, numa estrutura lógica, o cético pode estar caindo a tua imagem. Não. Pra mim tá Tu tá bom. aí? Tá tudo bem. Tá. Não, tá. Tá caindo toda hora a tua câmera aqui, que viagem. Estranho. Caiu de novo. Tá, mas entende o que eu tô querendo dizer? O que eu quero dizer? O cético pode, digamos, Logicamente colocar a posição contrária, é isso, né? é Cogitar a possibilidade contrária. fundamentar na razão contrária da proposição ou da afirmação. E no caso A agora possibilidade. de tu estar iludido em relação a estar agora fazendo um encontro virtual. Aí a posição contrária seria essa, né? Ele tá tentando mostrar que tu tá Isso, iludido. E tu tá dizendo, não, eu tô aqui fazendo e tal, tal, tal. sim. Não, então né, bom, Seria uma proposição será que isso contrária. funcionaria como. Será que a possibilidade lógica, as Mas ele está possibilidades lógicas. pressupondo a tua pessoa, né? Já tá tomando alguma Como? coisa. Radicalmente não se coloca, porque ele tá, por exemplo, já pressupondo a tua presença como alguém que está iludido ou não, nesse caso que eu coloquei, pelo menos. Ao Fernando, ele pode estar iludido ou estar realmente fazendo uma live. Teria que ser colocar a coisa de uma forma mais abrangente ainda. Tá cortando. É? Estranho, tu tá sem câmera pra mim e tá cortando. Ué? Eu não te ouvi que cortou o áudio aqui. E tu já tá só a tua miniatura aparecendo ali. Não, pra mim tá tudo normal. Tá me ouvindo? Bom. Tô te ouvindo agora. Eu dei uns cortezinhos enquanto falou aí alguma coisa, eu não entendi. Tá, vamos dar um exemplo ali, ó. O de que vamos colocar uma proposição. Para onde quer que olhe, não encontro razão fundamentada para duvidar de que diz uma que a cadeira está no quarto. Tá. Ou agora está Isso aqui chovendo. ele coloca de que ele quer dizer que não encontra razão fundamentada para qualquer proposição, né? Pra duvidar. Ali, para onde quer que olhe, não encontro razão fundamentada para duvidar de que a cadeira está no quarto. Ele está explorando a dúvida, né? Ele está explorando a dúvida. Não, ele tá dizendo que não há razão para duvidar. Né? Não encontro razão fundamentada para duvidar. Tá, isso então pode fazer pode estar deve estar conectado com se a gente pegar a coisa numa outra direção, que é de haver aquele senso de convicção que a gente não fundamenta, mas que parece que ele é satisfatório, né? Uhum. A gente não saberia como justificar, mas a gente sente que sabe aquilo, né? Não, mas ele tá falando sobre o olhar, oposto né? diz que é uma dúvida, por exemplo, que venha contra isso, mas ele vai dizer, mas não parece haver como razão fundamental para dúvida. Não sei se aqui ele está querendo justificar que aquele o eu sei que, naquele sentido de não saber como justificar é alguma coisa satisfatória, não sei se é isso. Eu agora me ocorreu que o início da frase diz assim, para onde quer que olhe. Eu não sei se esse olhe aqui ele tem o sentido de percepção. Por exemplo, se eu olhe para onde quer que eu olhe, digamos que eu olhe para o telefone, sim, não encontro razão fundamental para duvidar de quê, mas é que esse problema não disso, né? Esse problema surge porque a gente tá indo no detalhe, né? Então o olhe aí se ele está colocando no sentido fraco ou no sentido decisivo, né, de percepção. Se é um sentido figurado, é um sentido uma metáfora, para onde quer que olhe, não encontro nenhuma.
Ele pode dizer assim, Onde quer que eu procure, ele pode estar querendo onde quer que eu representar procure. com olhe o para onde que eu penso, né? Sim, Todo o meu pensamento eu não consigo encontrar uma razão fundamentada. isso. Aí seria metafórico. Dá para substituir assim, onde quer que eu procure, não encontro razão fundamentada para duvidar de que. Se é que essa frase aqui em português está Deixa eu ver como é que tá o olhe. tá bem construída. Vou ver o olhe aqui no espanhol, 123. Espera aí que eu só tirei aqui. Aqui tá, tô abrindo aqui, tá. 123. Mire adonde mire. É totalmente diferente. Olhe para onde olhe, mas mire para onde mire. Não encontro razão alguma para duvidar acerca de. Razão alguma. Ele Não diz razão encontro razão fundamentada. alguma. Tá, via 122 também é razões fundamentadas ou não. Não, pior que não. Não se necessitam razões para duvidar. 122. O que botou isso fundamentado aqui, cara? Deixa eu ver se em inglês aqui. Mas as razões, o fundamentado ali é um qualificativo supérfluo, né? Não, mas eu acho A razão ela já implica não, porque fundar. razões pode ser um motivo só, né? O fundamento, ele tá falando em fundamento, tá falando de princípios, né? Princípios que fundamentam, né? Não sei, me parece ter uma diferença. Vamos só ver aqui no inglês. Need grounds for doubt. Grounds aqui no inglês tá outra coisa. Não tem nem, no caso, o razões, mas ground é tipo terra, né? É base. Base. Não se necessita bases para a dúvida. Fica melhor de até partida, assim. né? Um fundamento. Uhum. Dentro do campo principle. epistemológico fica razoavelmente claro. Sim. But look, I find no ground for doubt. No alemão é Grund, né? Que também é ground, tipo isso. Tipo base, né? Tá. Vamos ver. Para onde quer que olhe, não encontro razão fundamentada para duvidar de que. Tá, vamos fazer que é para onde eu procuro, né? Eu acho que é no sentido figurado. Não parece. Tá. Não vê razão nenhuma para se duvidar. Até porque aqui no nível perceptual não faz sentido a justificação, porque ele não é uma relação, né? São imediatidades, né? Nesse sentido assim de bater o olho, viu, tem esse caráter imediato e já passa para a próxima percepção. Não envolve a relação comparação ou aplicação de conceitos sobre algum dado. Não tem esse caráter de relação, né? Mas são dois sentidos diferentes, né? Se ele estivesse falando sobre o olhar, para onde quer que eu olhe, eu não vejo razão fundamental para duvidar disso que eu olho. Não é isso que ele está falando, né? De que. Aí já seria um outro plano, mas poderia ter esse sentido, né? Sim, de para onde quer que o Moore olha para a mão, ele não. Se o Wittgenstein concorda, não encontra razão fundamental para duvidar de que esta é uma mão, né? Por exemplo. Mas não é esse o sentido. Eu tenho a impressão que a gente não pode perder esse exemplo de fundo, né? Porque ele volta, ele ali já vai voltar logo abaixo. Porque às vezes a gente pode pegar certas situações que elas vão ter caminhar para coisas um pouco mais complexas ou diferentes, né? Tá. Quero dizer, usamos juízos como princípios para a formulação de juízos. Sim. Bom, a razão fundamentada, né? Seria. Alguém anotou ali proposições, quem leu isso aqui. Poderia ser suposições elementares, mas aí já não tem sentido. Usamos juízos como princípios para formular juízos, tipo juízos de segunda ordem, juízos de primeira ordem. Isso. Tá. Isso também já pediria sua fundamentação, né? Sim. Parece que tem aí
esse caráter de, de necessitar ser fundado ainda, qualquer juízo, né? Usamos juízos para formular juízos. Tá, mas como isso se conecta ao que veio antes? Ah, então Não tá. sei Então, no se caso conecta. de colocar uma dúvida, eu precisaria, então, colocar o juízo que a fundamentasse, Como né? razão. Uhum. Isto. Tá. Parece que é isso aí mesmo. Quero Ou dizer. seja, se você quer duvidar, então me apresente o juízo. É isso que está colocando. Sim, isso é um juízo, então me apresente o juízo anterior. Uhum, Mas entendi. essa cadeia não tem fim. Sim, E depois de apresentar aquele primeiro juízo, sim. tem que apresentar o outro e outro antes. Vai, Ah, já entra eu no. fiz uns slides esses tempos, tá bem, falando bem caprichadinho ali do trilema cético e eu tava fazendo ali, de acordo com aquele livro dos 100 argumentos, aí ali tem Uhum. tem que é os projetos contra céticos. Não é bem assim que se coloca, projetos contra o ceticismo, uma coisa assim. Anticéticos. Anticéticos, isso. E ali tem umas 4 ou 5 correntes, né, de pensamento, coerentismo, contextualismo, Uhum. Sim. fundacionismo, e aí parece uma espécie de contra-resposta ainda dos céticos, né? Bem interessante, tudo Sim. organizadinho em slides, ele ficou bem legal. E são muito bons os argumentos céticos, muito bons. Cara, eu só te fazer um adendo dos céticos aí. Eu tenho dois aqui, ó. Do sexto empírico. Qual é o título desse? Contra os gramáticos, Tem tá? contra os gramáticos e contra os retóricos. Então, Ah, bilíngue. E a tá. gente pode de repente pegar algum trecho, uma hora que Aham. interessar sobre o ceticismo, aqui dá para dar Sim, sim. uma olhada. Com relação a essa coisa do argumento circular, né? Ou do estabelecer um Sim, ponto de partida arbitrário, né? Ah, e aquela outra ideia ali do coerentismo, né, que também seria uma crença justificando a outra dentro, as crenças sendo interdependentes dentro de um sistema, sem uma justificação linear, né, de uma cadeia de razões que tivesse um ponto de sim, partida, né. Ali esses argumentos que eu tinha reunido, eles são baseados no sexto empírico. Aí se sim. uma hora a gente for tirar um trecho daí, a gente pode unir com Ixi. aqueles argumentos, eu deixei bem organizadinho. Aqui, ó, que eu ia voltar isso aqui, ó. Essa frase, ó. Como se dar razões não chegasse ao fim alguma vez. Aqui ele tá falando as razões ao fim, né? Mas essa mesma afirmação aqui pode encontrar problema nessa que a gente leu agora, né? E aqui ele está querendo, quer dizer, usamos juízos como princípios para formular juízos. Sim. E aqui também não volta mesmo Vai o cair no mesmo problema. infinitismo, né? Infinitismo, né? Ao contrário, né? De razões, no caso, né? Sim. Tem que ficar esperto nisso. Tá. 125. Se um cego me perguntasse, tem duas mãos? Aí, quero só ver o número ali desse aqui, 110, só para deixar junto aqui que eu quero voltar depois. Morri. Guarda-chuva, velho. É. Tá. Se um Tá, vai lá. cego me perguntasse, tem duas mãos? Eu não me asseguraria olhando para elas. Aqui já colocou uma objeção à obviedade do ter mãos do More. Né? Tá, mas Mas é tem por duas. um certo Vê sentido. no espanhol aí, cara, porque se tem. Tá. Quem tem? É tenho ou tens? Sim, você tem. Né? Que há duas mãos, qual é o sentido Sim. disso aqui? Tienes Que o dos cego. manos? Tienes dos Pois manos? é, tens, né? Tens duas mãos. A portuguesinha aqui passou longe, né? Os porquês Se ali ele e estiver tudo mais. falando você, daí é tem, né? Tem você duas mãos? Tem duas mãos. Quando é você, tu coloca o você, né? Você tem duas mãos, tem você duas mãos. Ah, sério. Aí tem duas mãos, fica mais tosco. No mínimo é uma construção tosca.
Não, pode ser nesse sentido que você está falando aí, mas fica ambíguo. Para esse caso aqui, Claro, qualquer totalmente. ambiguidade Eu já teria que deixar isso mais claro. Mas aí se o cego não dispõe do sentido da visão, ele pode dispor do sentido do tato. E aí vai tocar e vai se justificar, né? Se um cego me perguntasse, tens duas mãos? Eu não me asseguraria olhando para ela, sim. Tá. Aí nós poderia tocar e aparentemente para o Moren estaria resolvido. Estaria justificado da mesma maneira como ele pensou justificar antes, né? Que aí é trocar um sentido por outro. Tá. Se tivesse alguma dúvida, o cego, né, duvidando das mãos do Mor, então não sei por que acreditaria nos meus olhos. Não, cara, mas não é isso aí, não. É o cego, ó. O cego tá perguntando pra ti. Tá, eu sei, isso que eu tô falando. Perguntando pro Tem Mor. duas mãos. Perguntando pro Mor. Eu já não é o cético mais, né? Eu não me asseguraria olhando pra. Eu vou responder pro cético. Tá, se um cego né? até me perguntasse, tá, Isso. tem duas mãos, eu não me asseguraria olhando para elas. Tá, tudo bem, entendi isso. Se tivesse alguma dúvida, se eu tivesse alguma dúvida. Também não tá claro, tinha que ter colocado esse eu, para ficar mais claro. Se tivesse alguma dúvida, então não sei por que acreditaria nos meus olhos. Ainda é de si, né? Tipo, eu vou responder pro cético. O cético me perguntou se tem duas mãos. Eu não me asseguraria que eu tenho duas mãos só olhando para elas, mas não tem sentido ele dizer isso. Tá, mas eu olha não só, me asseguraria... eu vou te dizer que tá mal construído pelo seguinte, ó. Porque no início ele diz, se um cego me perguntasse, tal, daí eu, tal. Agora imagina o cego falando, se o cego tivesse alguma dúvida, então eu não sei porque acredito. Mas é que assim, eu digo, seguindo a lógica da maneira que ele está construindo ali, parece que seria eu se o cego tivesse alguma dúvida. Mas aqui pode ser eu, pode ser como parece, mas não... Não, ele diz, eu não me asseguraria olhando para elas. Tá, se um cego me perguntasse, eu não me asseguraria para elas. Se tivesse alguma dúvida, então não sei porque acreditaria nos meus olhos. Fica ambíguo, fica no mínimo, fica um pouco ambíguo, porque se tivesse alguma ele dúvida... Ele está querendo dizer a justificação, né? A justificação da dúvida pelos olhos. Pelos olhos, sim, que é o que ele... entendi, pela percepção, né? Se tivesse alguma dúvida, então não sei por que acreditaria teria que duvidar também dos meus olhos. Né? Se tivesse alguma dúvida. Tá. Então não sei por que acreditaria nos meus olhos. Eu também teria que duvidar deles. Sim. Parece. Se ele tivesse alguma dúvida, ainda não seria suficiente só aquela percepção. Só o olhar para as mãos, né? Mas como essa dúvida se colocaria, né? Mas não é o cego, né, cara? Não, eu sei. Não tá... mesmo que seja, não seja o cego, seja a pessoa que enxerga. Mesmo assim, como ela colocaria essa dúvida, né? Em relação a como ela deixaria de acreditar nos olhos quando olha para as mãos. Isso que eu estou tentando captar. Se tivesse vamos ler até o final ali para ver se ela fica mais clara. Então, qual a razão para não testar os meus olhos olhando para verificar se veem as minhas duas mãos? Qual a razão para testar os olhos olhando, né? Deixa eu ver no espanhol. Eu tenho a impressão que quando eu leio em espanhol não fico com essas dúvidas aí de mas construção gramatical. Eu também acho. Mas ele tá questionando o juízo como princípio. Por que não testar esse juízo primeiro, né? No caso, é isso que ele tá querendo dizer com o olho, né? Tipo, se eu justifico uma experiência olhando para ela, por que eu não testar os meus olhos, né? Olhando. Porque não dá. Porque não dá para ele. Aí uma petição de princípio, né? Eu justificar olhando. Justificar claro. testar os meus olhos olhando. Sim, não. Entendi. O ponto é uma comparação dos princípios lá, né? Deixa eu ver como é que fica em espanhol, só pra ver aqui. Tá, vai lá. Se um cego me perguntasse, tens duas mãos? Não me asseguraria disso mirando-as detidamente. Dado que não sei por que deveria crer a meus olhos... eu vou repetir porque a meus é em meus. Dado que não sei por que deveria crer em meus olhos se duvidasse de tal coisa. Dado que não sei por que deveria crer em meus olhos se duvidasse de tal coisa. De fato, por que não haveria de pôr à prova meus olhos mirando
se o que vejo são duas mãos? Que é o que há de ser provado e por que meios? Que é o que há de ser provado e por que meios? Quem decide o que é inquestionável? Qual a razão para não testar os meus olhos, olhando para verificar se veem as minhas duas mãos? Tudo bem. O que tem de ser verificado? E pelo que? Quem decide o que é ponto assente? Sim, eu entendi que é tudo em relação àqueles primeiros princípios lá, né? Que ele quer dizer que a gente formula o juízo de que a gente vê que esta é uma mão, olhando para ela, né? E por que isso é suficiente? Eu dizer que isto é uma mão, olhando para os meus olhos e não justificando ou testando o meu olhar antes, né? Porque a minha prova é o olho, né? É isso que ele quer dizer, eu acho, né? Que ele, o que tem que ser verificado e pelo quê? O que tem que ser verificado é a mão que está aqui, pelo olho, ou é o olho que justifica, né? Que serve de fundamento para saber que esta é uma mão. Sim, ele é o critério. Quem né? decide isso, né? Quem decide o que é o ponto assim, qual é o critério. É um ponto bem importante. Interessante, né? Porque aqui ele já faz um movimento, né? Quem decide o que é um ponto assente? O que tem de ser verificado no caso da mão? A mão. Vamos ver a realidade da mão. A mão que é vista ou o olho que vê a mão que é vista? Uhum. Quem decide o que é ponto assente? E o que é que significa dizer que isto e aquilo é ponto assente? Ele quer dizer, acho que o Moore parou naquele juízo formulado, né? Tipo, esta é uma mão, é um juízo de segunda ordem formulado, né? Mas este olho vê esta mão não é colocado em discussão, é um ponto assente, né? É meio isso aí que eu acho, né? Sim. E o problema que ele quer botar é isso, quem que decide que é suficiente eu só dizer esta é uma mão, porque eu tô vendo ela. Tem que ter um ponto assente, né? Isso é digamos que é arbitrário, não parece ter essa força de razão, né? É o que ele está questionando aqui, porque é um ponto assente dizer esta é uma mão porque o meu olho vê, mas eu não questiono a base disso, que seria o olho, né? Testar o olho que vê, né? Uhum. Já é um ponto assente. Tá, vamos seguir. Falar alguma coisinha aqui. Eu gosto de, quando eu leio alguma coisa dessas sessões aí, eu gosto de ler em silêncio e não quebrar a cabeça individualmente em cada uma, mas ver se não tem um esclarecimento em conjunto, assim, panorâmico. Uhum. E às vezes parece que uma esclarece a outra ou complementa alguma coisa. Sim. Mas é interessante acompanhar os passos também, né? Porque sim, claro. A gente pode passar umas direto ali e pegar a ideia geral. Leitura, É pra leitura de cada um silenciosamente, sim. Né? É natural que a gente faça assim, né? Sim. Juntos a gente tem que acompanhar passo a passo. Só marcar mais isso aqui. Qual a razão para não testar os meus olhos? Olhando para verificar se vem. É estranha essa colocação. Não, mas ele está questionando o princípio, né? Ele está questionando o princípio que justifica, né? Tá. Tem que levar nesse sentido, né? Sim. O olho é só o princípio primeiro, aquele que justifica. Sim. O outro é o juízo primeiro, né? É um juízo primeiro. Mas ele não está falando no sentido metafórico, será? No sentido análogo? É, análogo a juízo. Ele está querendo achar razão para duvidar, né? Razão fundamentada para duvidar. Era o assunto. Tá. Então, quer dizer, usamos juízos como princípios para formular juízos. E então, quando eu olho, o meu olho é usado como princípio, mas eu não questiono esse princípio.
Ele é o ponto assente. Ponto assente. Ele, por que não testar os meus olhos como se eles são a medida de prova, né? Aqui ele tá atacando esse fundacionismo arbitrário, né? De uma certeza qualquer. Sim. Interessante que o Tugendhat tem bastante texto sobre o problema de estar fundamentado. O problema da justificação. Aquelas lições sobre ética tem ali um texto só sobre isso. E é interessantíssimo como ele impugna, assim, ele vai pegando todas as fundamentações já apresentadas na ética, pega Rawls, pega Habermas, pega as grandes tendências, e ele fala que tem um problema na ética que é totalmente abafado, assim, que é esse problema... É o problema do ponto assente ou ali, ou simplesmente se ignora essa questão do estar fundamentado, ou se tenta fundamentar de maneira absoluta. E ele vai mostrando a fragilidade disso. É por isso que no final do livro, aqui até tem aqui no meu lado, só para te ler, uma das partes mais interessantes do capítulo 5, que é uma concepção plausível de moral, que é onde ele coloca como ele pensa a moral. E ele sempre vai tentar mostrar assim que, se o leitor estava até aqui muito assim, expectante em relação a encontrar uma posição forte, provavelmente vai ficar decepcionado, porque vai mostrar que é uma coisa frágil. Aí ali tem um trecho que quando eu li, achei muito marcante, e é justamente o que eles escolheram para botar na parte de trás do livro, né? Aí diz assim, ó: a vida talvez fosse mais simples, mas também menos séria, se a moral fosse uma parte de mim, assim como meu coração ou minha espinha. Pensar para si a moral de maneira tão heterônoma é prova de falta de confiança, primeiro no próprio querer ser assim, e também no querer ser assim dos outros. Da mesma forma, é prova de falta de confiança na congruência dos conceitos morais, que resultam para mim e para os outros. Porém, o que quer que seja aquilo que desejamos, sua base é muito frágil. E na história muitas vezes se mostrou que tentativa alguma de fazê-la aparecer artificialmente mais forte moveu os homens a serem moralmente melhores. Ele sempre coloca essa ideia de que a maneira como se estabelece qualquer conceito moral, ele é sempre muito frágil. E ele vai tentar mostrar que a gente acaba afundando isso aí na maneira como a gente quer se entender. É mais ou menos nesse sentido. Por isso que a posição dele é contratualista. Porque sempre vai depender, em última instância, de que eu queira me entender assim. Que eu queira entender assim os outros. Ou me colocar sobre uma certa norma, seja ela qual for. E isso tem muito Wittgenstein de fundo, assim, pelo que eu percebo. Até a questão do estar fundamentado, né? Que é arbitrário, mas aí ele está mostrando que realmente não tem como não ser assim. E ainda que tu encontrasse a coisa, a norma, ou um princípio, que ele não acredita que exista, mais convincente possível, ainda assim tu poderia negá-lo. Ainda assim o teu querer definiria como tu quer te entender, né? Interessante, tem vários, se for olhar assim, tem vários caras que falam sobre esse assunto, mas em recortes diferentes, né? Por exemplo, a psicologia, né, ou a personalidade, a assunção de personalidades também pode ser também se pode recortar esse sentido, né? Sim, verdade. Tipo, então, e o social também, o cara também posso recortar isso aí dizendo que o mundo se dá pela relação social. Né? De certo modo, eu também posso recortar isso para aquele lado, assim. Todos estão falando uma mesma coisa, mas sobre os aspectos, né? Interessante. Arbitrariedades, né? Sim, campo, eu separo um campo, tipo o ético, né? O ético já não remonta mais ele remonta a situações hipotéticas éticas, sujeitos morais, né? Sujeitos morais, figuras morais de situações problema, mas não do contexto em que vai se desencadeando aquilo ali na história do sujeito, né? Das relações peculiares, são super complexas, o cara recorta alguns trechos e parte dali, né? Interessante esse povo todo nesse Bom, então, vários recortes. Né? 126. Não tenho mais certezas quanto ao significado das minhas palavras do que tenho acerca de certos juízos. Posso duvidar de que se chama azul a esta cor? Não tenho mais certezas quanto ao significado das palavras do que tenho acerca de certos juízos.
Certo, isso aqui está indeterminado, né? Sabemos bem. Bom, dá o exemplo. Posso duvidar de que se chama azul a esta cor? Bom, azul é o significado que eu dou à palavra, né? Não tenho mais certezas quanto ao significado da palavra azul Sim, do que tenho acerca do juízo que esta é uma cor, azul. Isso ambos parece ter algo de convencionalismo, assim. Novamente de arbitrariedade, não? Mas a arbitrariedade No sentido não... de assentar uma Sim, definição, de determinar. designar o significado. Isso, determinar. As minhas dúvidas formam um sistema. Porque esse arbitrário pode não ser nem por mim, né? Azul Sim, não sim, fui eu que inventei, ele já era o sistema que tinha, né? Posso duvidar de que se chama azul esta cor. Tá, mas quando tá falando de significado, isso envolve o sujeito, né? Isso envolve a gente estabelecer um conceito para as coisas, né? Sim, Por sim. mais que perceptualmente aquilo já estivesse dado, né? Interessante quando ele coloca, posso duvidar de que se chama azul esta cor. Ele poderia ainda colocar naquele outro sentido de eu posso duvidar que isto é uma cor, né? Em outros lugares eu colocaria nesse sentido, né? Que é a dúvida anterior a isso, né? Antes de eu duvidar que isso é a cor azul, posso duvidar que isso é uma cor. Ele coloca essas perguntas assim, né? Sim. É meio parecido com aquela outra do olho, né? Sim. Posso duvidar de que se chama azul eu posso a esta duvidar de cor. que há isto. Tá saindo cada vez mais. Uma dúvida mais geral, né? Isso. Bom, mas conforme que ele diz ali, então, se azul é a cor que eu chamo, possui esse significado, né? Então não posso duvidar, né? Sim. As minhas dúvidas formam um sistema. Se eu colocar isso como uma dúvida, por exemplo, se essa cor é azul, olhando para o azul, né? Então ela forma um sistema, mas um sistema de contraste com as referências, né? Sim, só nesse sentido, né? Nesse sentido, não que tenha um sentido, né? Com efeito, como é que sei que alguém duvida? Como é que sei que ele usa as palavras duvido disso como eu uso? Isso é bem herói. É interessante se tiver aqui com pano de fundo essas duas perspectivas, a de se estabelecer, se convencionar um significado para o estar duvidando, ou mesmo como se comporta quando se está duvidando, coisas assim. E um modo de duvidar que está na civilização, está entre os índios, está em tudo quanto é lugar, que a gente tomasse como uma coisa universal, um modo, ou que atemporal, né? Parece que tem um contraste entre as duas coisas, né? Por isso que ele pergunta como eu uso. Parece estar puxando para esse ponto, assim. Ele vai dar um passinho atrás sempre. Ó. Como é que sei que alguém duvida? Aqui ele já dá por estabelecido o que é duvidar, né? Como é que eu sei que alguém duvida? Depois ele pergunta, como é que eu sei que ele usa as palavras duvido disso como eu uso? Ó, como é que eu sei que alguém duvida? Depois, como é que eu sei o que é dúvida para as pessoas? Ele dá um passo atrás e questiona o fundamento da própria dúvida. Sim, é tipo o azul, né? Como é que eu sei que isso é o azul? Né? Posso duvidar que isso é azul? Como é que eu sei que isso é uma cor? Atribuindo significado a isso, né? Só sei que isso é uma dúvida porque se atribui um significado a esse tipo de coisa, né? Isso. Que é duvidar, né? Como é que eu sei que ele usa as palavras duvido disso como eu uso? Realmente, não tem como saber. A não ser que não sei se em um determinado contexto a gente não consiga identificar. Por exemplo, os comentaristas num jogo de futebol, se foi pênalti ou se não. Como é que eu sei que eles usam palavras duvido disso, duvido que foi como eu uso? Não, só que aí que o problema já é o seguinte, ó, tu já deu um exemplo em que já tem um sistema todo de referência. O cara já torce para um time
ou não torce para um time, ou já assiste um jogo, ou porque ele está assistindo numa TV, e já tem uma série de relações que já pressupõem uma série de conhecimentos nessa relação aí. Teria que ser uma coisa muito, quando eu chego na Pedro Alves Cabral, chega no, lá e vai ver Tá, um mas aí, índio. mas eu acho que isso que eu coloquei, ó, tá querendo dizer que ah, num âmbito fechado, né, uma coisa, um Sim, circuito tipo esse fechado, que tu deu. isso, Uhum. aí ali talvez se consiga estabelecer o Sim, que é dúvida para aquelas pessoas, aqueles falantes ali, sim. Uhum. mas não no sentido mais amplo que isso, Sim. né? Num sistema em que já tenha significados atribuídos, Isso, né? isso em outras palavras é como se tu perguntasse qual é o sentido para uma palavra sem designar um jogo de linguagem a qual ela pertença, Uhum. né? Qual é o sentido de Fora do jogo ah, de linguagem. exatamente. Qual é o sentido de atraente, né? Aí tu vai pegar atração, sei lá, na física, nas relações amorosas, tu vai usar, tu tem que definir onde está sendo usado aquilo, Analogias. Uhum. né? Mas é o ponto do jogo de linguagem, né? Isso. Qual é Desde o significado? criança que aprendi a formar juízos assim. Isto, Os jogos isto, de linguagem. isto é fazer juízos. Sim. É designativo, né? Uhum. Como é que é o nome? Tem uma expressão, não é linguagem, uma coisa ostensiva, ensino ostensivo, linguagem Isso, ostensiva. isso, Ensino O ostensivo, né? indicativo, isso. Tem vários, mas ele usa ostensivo, né? Que é Ostensivo. a do Agostinho, né? Isto, isto. Aquela Essa função mesmo. designativa, que Isto, chama. isto. Tem a designativa e a. É, Tem uma outra, né? tem. Tá, tá pra dizer. Não, tem mostrativa, não é esse o caso. Tem um outro Não, que não, é. é significativo. Poxa vida. Tá, deixa assim, deixa assim. A gente encontra uma hora dessa. Não, peraí. Que tá aqui, né, aqui no menu aqui da linguagem já tem esse outro título. Tá, não é descritiva, não. Por designa, Acho que é nomeia, né? E descritiva já descreve um estado de coisas. Ou nomeia um objeto, descreve um estado de coisas. Mas me é, parece que tem uma outra. é que tem, não é só duas, Não, né? Tem mais. se coloca-se de outras formas também, né? Já vi função, sei lá, Convencionalidade. descritiva e função mostrativa da linguagem, por exemplo. Mas tem mais também. Dallagnol Deixa antes. fala dessa função mostrativa naquela discussão ali entre o dizer e o mostrar, no Wittgenstein. Mas é tranquilo, se a gente encontra uma hora dessa nas investigações. Tá. Não, tá aí. Seguindo. Tá na primeira página. O que saiu aqui? Não, peraí, ele tá abrindo. Não sei porque que ele saiu aqui. Quando eu saí, ele já não. Às vezes esse o iBook só ele que viaja. Ele faz às vezes isso aqui. Eu tenho que baixar agora de novo. A nuvenzinha ali. A Sério? nuvenzinha. Ah, tá. Sério. Não, nada demais. Ele continua, as marcações estão ali, mas é que é um aplicativo que eu tô usando, entendeu? E é um aplicativo Ah, que na tá, tá. nuvem. Entendi. Tu O viu que iBooks é um tá com pouca aplicativo na nuvem. bateria? 11%? Não, Só, tá bom, isso aqui dura um dia ainda. esse Dura muito essa 11%? bateria. Ah, é que nem o nosso tablet, que é muito duradouro. Bah, dura muito. Pera aí que eu tô abrindo aqui de novo. Que Tranquilo, cara. viagem. Às vezes acontece quando tem muita coisa marcada. Aquele Aquele do meio giga. Raízes do Brasil ali, que deu 180 páginas marcadas. Tinha ali 300 quase 400 mega, né? E ele bugava aqui, daqui a pouco, cinco troços, tem que ler 1 milhão de coisas, né? Tinha mais Nossa, amarelo do que tá. branco no texto. Ah, marcando, marcando, bah, marcando. todo tipo de marcação. Tudo escalhado. Agora vai. Nós estávamos agora nem lembro, mas mais Não ou tá menos uns baixo. 125 por aí. Não, Uns ele vai abrir no lugar. 120. Tem uma Ah, tá. listrinha assim, Tá lá bom. embaixo que não tá.
Deixa eu abrir outro aqui de novo. 127. Pois como sei que alguém duvida? Como sei que Se tu utiliza quiser as continuar aí, palavras? até ele abrir aqui. Tá, vou indo aqui no espanhol, vou Quer continuar ali? literalmente. Porque ele tá... Deu uma enterrada aqui. Tá. 127. Pois como sei que alguém duvida? Como sei que utiliza as palavras la dúvida, lo dudo, do mesmo modo que eu? Lo duvido, né? O duvido, duvido dele. Duvido. Como sei que ele utiliza a mesma? Já passamos por isso. Sim. 128. Desde que era menino, tenho aprendido a julgar assim. Isso é julgar. Tenho aprendido a julgar assim. Ah, ô meu, esse julgar ali, tava juízo, né? Isto são juízos. Aqui em português, né? Verdade, deixa eu ver se antes O julgar é outro sentido aí, tá? Deixa Não, eu mas olhar tem no aqui, alemão tem aqui. não, anteriormente era juízo, ó. Quero dizer, utilizamos juízos como princípios de juízo. Uhum. Tá. Mas tá juízos com princípio de juízo. Tá, esse é o 124. Isso aqui era 24. Isso, Tá, 124. Agora eu já tô lendo lá no 128. tá. Pode seguir. Conseguiu abrir aí? Não tá projetando a tela, né? Não, eu tô sim, só que ele não... Ah, tá. É Ou porque daí não. pra fazer tuas marcações, né? Aqui tá o teu DR ali do Damas Records tá piscando. Pera aí. Eu acho que deu uma... Pera aí. Eu acho que parou de compartilhar. Uhum, parou. Tá, agora eu vou voltar. Aí, agora sim. Baixa aí. Agora vai, você acha que foi isso? Deu algum probleminha aqui Só minha, vou no baixar aqui compartilhamento de do novo. sistema. Cara, não, só vou baixar ele aqui de novo. Não, eu tenho ele no caso salvo, só que é o baixar da nuvem, né? Sim, sim. Pra usar no aplicativo. Mas é melhor Já assim tá com... mesmo. Se habituar. Depende do horário. Ele não ocupa memória, ele fica mais ágil por isso, né? Só Sim. que quando o cara usa arquivo muito grande, isso é um incômodo. Quer acessar rápido, tem que baixar. Sim. Esse Porque é a o internet incômodo. Mas eu tenho me tá meio... acostumado a ter tudo na nuvem. Tô muito habituado já. Tudo que eu preciso não Claro, depende de aparelho, né? sim, baixa no lugar, né? Isso. Tô bem, Tá. bem habituado, assim, pra várias coisas. Links, reservas de live e vários aparelhos. Sim. Porque minha professora não sabe, que trabalha comigo, né? Ô, cara, Ela vai não acabar em sabe 5 como minutos de fazer. novo. 5 minutos. Viu? Aham. Que Chama... rápido. Ah, Mas eu que acho que foi mesmo, tá? O vídeo que eu tô gravando aqui tá em 52. a gente foi mais enrolado. Mas não tá abrindo aqui, que bosta. Segue aí, cara, segue aí, vê se ele vai. Tá, Vou vou deixar de seguir. novo aqui. Eu tenho aqui o Bugaço português com também, isso. cara. Pera aí. Vamos no português. Eu tenho aqui o português, vou nele. Tá. Bom, já vai acabar, vamos fazer mais um? Ou como é que tá de tempo aí? Não sei, tu que sabe. Tranquilo pra mim então. Por mim, podemos fazer mais um pouco. Tá, vai dar 5 minutos, vamos fazer mais um link então. Tá. Fazer Beleza. a